bate-papo do Grupo Vida de Sofia. Desafio de Viver a de Sofia, parte 6. Acho que é a última parte, se eu não me engano. A Hum, gente vai falar hoje sobre vida escolar e profissional. Vamos lá, tem bastante gente aqui para falar, hein? é, minha, minha vida escolar foi assim, tranquila, né? Eu fiz a escola regular, né? Como todo mundo faz. Fiz até o ensino médio. Eu fui na primeira escola que eu fiz, não era assim, no início que eu não manifestava sintomas, né, da distrofia, né? Quando era criança, fui para uma escola que não era adaptada. Então, aí depois que eu fui perdendo mais a marcha, né? Andar, fui parar de andar. Foi lá por 6 anos, né? Aí no 9 eu comecei na cadeira de rodas. Então, quando eu fui para. Hoje é para a quarta série, né? Com 10 anos, eu optei para ir para outro colégio, né? Que tenha mais acessibilidade, tem elevador para subir. Então, foi tranquilo no início. Assim, eu não senti o capacitivo, claro que um pouco, né? Um pouco não, eu senti um pouco mais incluso, que eu era mais incluído, e fui muito para a área da educação física, na área da educação física, em um dos passeios que eu fui para muitos passeios lá. Então, assim, considero que daqui do quinto ano para o ensino médio foi meio barra pesada por conta do bullying, mas eu considero que eu fui um aluno regular, né? Na medida do possível. Então, foi para mim foi tranquilo, sabe? Não tive tanto problema, não. Só bullying mesmo, mas isso acho que não é um problema tão sério, não. Mas devido eu considero que eu tive uma vida de escola tranquila. Eu também, quando eu comecei a estudar, foi normal, né? Claro que às vezes tinha um pouco de bullying, né? Porque sempre tem. Eu acho que eu penso comigo que todas as pessoas, todos os seres humanos sofrem bullying uma certa idade por conta que todo mundo é diferente um do outro, né? Então, eu penso isso, né? Que a gente sempre vê um chamando o outro, assim. Eu penso isso, né? Que todo mundo já passou por bullying. A gente tem que superar, no caso. Mas, é, aí eu estudei também em escola pública sempre, foi normal. Eu ia a pé para a escola, ia sempre andando, né? Que eu não usava ainda cadeiras de rodas, né? É, eu comecei a estudar aqui, depois fui para Mato Grosso, estudei lá, aí voltei para cá e comecei a estudar. Foi bem difícil essa transferência, porque até me adaptar com as pessoas, com a escola, com tudo, e a escola não tinha muito acesso, né? Não tinha rampas. Hoje em dia tem, ainda bem. Mas foi bem complicado. Mas assim, como eu dava conta de subir, tinha uns degraus baixinhos, então eu nunca fui atrás. Infelizmente, poderia ter ido, né? Depois que eu cresci mais, eu vi a importância, mas tudo bem. Aí sempre tive bastante amigos, os meus amigos sempre me ajudaram, eu também ajudava no que podia e, e assim foi levando. Aí terminei, aí tipo assim, eu engravidei, né? No segundo ano, aí depois eu peguei e aí depois eu peguei, oh meu pai, eu me perdi. Aí depois eu peguei e voltei para a escola. Eu fiquei um ano fora da escola por conta que eu tive que cuidar da minha filha e tal, e eu fiquei com assim de deixar ela. Aí peguei a outra turma, né? Eu fui a mais velha da turma também, né? Um pouco complicado isso aí também. Mas assim, no fim deu tudo certo. É, deu tudo certo. E é isso. Sobre a minha vida profissional, já vou aproveitar e falar, no caso. Eu sempre trabalhei, já trabalhei de doméstica,
há muitos anos atrás, né, ajudando, porque minha mãe precisava de dinheiro e tal. Aí quando eu tinha uns 14, 15 anos, acho que, se eu não me engano, até uns 18. Aí eu limpava a casa de um senhor e tal, não sofria bullying, né? Todo mundo lá me respeitava e foi passando. Depois eu fui embora para Mato Grosso de novo, daí lá eu consegui um emprego porque tinha muitas pessoas naquela empresa, então tinha que ter os 2%, se eu não me engano, de portadores de deficiência. Aí eu fui, fiz o teste, passei e comecei a trabalhar. É, lá não tinha muito bullying, porque eram muitas pessoas, né? Então, cada um era por si. Claro que tinha as pessoas, né? Que eram minhas amigas, mas assim, era mais cada um por si. E aí eu vim embora pra cá de novo, gente. Eu vim embora pra cá há tanto tempo. Aí eu vim embora pra cá de novo. E aí comecei a trabalhar no mercado aqui, onde eu trabalhei, foi meu último emprego. E ó, vai entrar o meu irmão lindo e maravilhosão, gente. Ai, ele é lindo. Aí, Boa noite, Daniel. boa noite, meu irmão lindão, maravilhosão. É gato demais. Não aguento, meu irmão, não aguento. Boa noite, pessoal. Boa E noite, ele é Juliana. tímido, cara. Boa noite, lindão. E aí, nesse mercado que eu comecei a trabalhar, como era pouca gente, tinha um pouco de bullying, sim, inclusive dos meus patrões, né? ah, das minhas colegas e tal, mas assim, é, boa noite, Tânia, tudo bom? Mano, eu acho, a Tânia não está podendo falar, mas boa noite, Tânia. Hoje ela só vai escrever. E aí, no fim, foi tudo certo. Daí, tipo assim, hoje eu já tô aposentada, então a gente sempre tem, né, uns bullying, algumas coisas, mas eu acho que cabe a gente, tipo, né, passar por isso e não aceitar o bullying. Claro que a gente tem que falar com a pessoa e tal, mas às vezes a gente não pode ficar dando tanta importância ao bullying, né? É isso. E pronto, acabou. Bom, eu vou falar um pouco de mim, que hoje eu não vou poder ficar a reunião inteira, mas, bom, a minha vida escolar, né? Vida escolar, no começo foi belezinha, não aparentava ainda de Sofia, né? Eu não sabia que tinha de Sofia. Eu fui descobrir de Sofia mais ou menos na, com 14 anos, mais ou menos. 14 anos, o que é? Oitava série? Acho que é oitava série, gente, não sei. Eu lembro que a escola era cheia de escadas, né? Muitas escadas. Eu ia estudar a pé, andava pra caramba, era bem longe. Andava para estudar, acho que uns 10 quilômetros para ir, 10 quilômetros para voltar, alguma coisa assim, sabe? Era bem longe. Mas eu ia a pé, voltava a pé, aí beleza, né, gente? Ainda não caía, não caía ainda. Essa época minha escola era bem afastada, mas eu cansava. A única coisa que eu sentia, assim, um pouco na educação física, assim. Mas eu ia bem na educação física, mas eu sentia um pouco de fraqueza, mas não aparentava, assim, ser um problema grave, tá? Porque eu corria bem, corria muito bem, corria melhor que até o pessoal que estudava comigo. Praticava bastante esporte na época. Aí, quando eu fui para o primeiro grau, nem sei se já mudou, né? Na época chamava colegial, nem sei se hoje ainda é colegial. Fazia colegial, que era 3 anos, né? Primeiro, segundo, terceiro colegial. Eu Ensino fui médio. sentir, ensino médio, isso. Eu fui sentir no segundo ano do colegial uma dificuldade que era para mim comer na cantina.
era um degrau bem alto, sabe? A cantina ficava embaixo da escola. Aí a escola não era tão longe, mas nessa época meu pai me levava na escola de carro. Nessa época, eu sempre estudei de manhã, é, e para voltar, eu voltava a pé. Para voltar, dava mais ou menos uns 3 quilômetros, mais ou menos. Mas nunca senti dificuldade para andar na rua, assim. O que eu estava sentindo dificuldade no terceiro ano, primeiro ano, segundo ano, era a escada com degrau alto. E para fazer educação física já não dava conta. Quando eu entrei no segundo grau, segundo ano do segundo grau já estava bem complicado para fazer educação física. Eu acho que eu nem ia, eu tinha vergonha de fazer educação física. Eu conseguia correr, mas corria pouco. Eu mais matava, faltava, dava uma de bobo, né? Não ia para ficar meio lá de lado, para não ter que correr, porque na hora que eu corria eu me esforçava muito, sabe? E eu me desgastava muito. Então, minhas notas de educação física sempre foram baixas. Aí meus professores passavam eu assim, meio assim, né? Porque ninguém reprova, né? Educação física. Eles falavam, não, você vai reprovar se você não vir, tal, tal, tal. Mas aí acabava me passando. É, Aí, no terceiro ano, gente, eu sofri um acidente de carro, né? Eu estava super bem, eu tava até melhor do que o segundo ano. Tinha até melhorado que eu estava fazendo um tratamento alternativo, né, à base de alimentação, que eu estava super bem. Aí eu sofri um acidente de carro, que eu perdi meu pai, aí ferrou, né? Aí ferrou tudo, porque aí fiquei de cama bastante tempo, acamado, né? Fiquei internado, uns 5 dias no hospital, mais 15 dias em casa, e quando eu voltei a andar, a minha casa era 2 andares, subi e desci escada. Aí já estava com dificuldade, aí eu comecei a ter dificuldade para subir escada. Até no então não tinha dificuldade para subir escada, degrau normal, degrau de casa, né? Ainda não tinha dificuldade. Aí comecei a ter dificuldade depois do acidente de carro. Aí já complicou também para mim andar, mas mesmo assim ainda continuei andando, continuei dirigindo, tudo, fazendo minhas coisas. Só que qual que é o meu maior desafio, né? Meu maior desafio foi a questão. Eu não sabia se eu era cadeirante, não sabia se eu era andante, porque eu andava, mas caía, caía com alguma certa frequência. Nessa idade não caía tanto, mas eu caía. Lógico, não precisava de cadeira de roda ainda, né? Acredito. Mas eu optei em não fazer a faculdade porque pelo desgaste que eu tinha. Tinha trauma de fazer educação física, porque na faculdade a gente tem que fazer educação física, e nessa idade ainda eu não me assumia como distrófico, como deficiente. Para mim eu era uma pessoa normal, não podia nem falar para mim de deficiente, nada. Então eu fui tocando minha vida, né? Fui tocando minha vida, mais saía com os amigos, me divertia do que querer trabalhar e estudar, fazer outras coisas, né? Até que aí eu conheci uma pessoa, né? A gente não casou no papel, mas foi morar junto. Aí eu já estava trabalhando, né? Um pouco antes eu estava trabalhando, porque eu sabia que para você sustentar uma casa, né, você tem que trabalhar. Então, no entanto, eu não estava muito afim de trabalhar, não. Também porque dava trabalho, né? Cansava e tal. Mas aí eu trabalhava com venda, eu dirigia carro, né? Dirigia muito, ficava o dia inteiro dirigindo o carro, descendo o carro, entregando mercadoria, fazendo pedido, né? Fiquei um tempão assim.
Depois que eu comecei a trabalhar com fotografia, essas coisas, aí foi a transição, né? Daí eu separei dessa pessoa, fiquei 4 anos com essa pessoa, separei, comecei a namorar, aquela coisa. Depois eu me casei de novo, aí eu estava trabalhando também. Só que aí eu já estava. Quando eu casei pela segunda vez, eu estava na transição de andar e usar cadeira, né? Estava naquela transição. Mas eu trabalhava, fazia minhas coisas, dirigia, tudo belezinha. É, Aí o que aconteceu? Eu comecei a usar, chegou uma hora que eu comecei a usar a cadeira definitivo e fui me virando, trabalhando na cadeira de roda mesmo. Porque tem como a gente trabalhar só usando a cadeira de roda, que foi o que eu fiz por vários anos, entendeu? Porque a dificuldade para mim era a aceitação da cadeira de roda. Eu tinha pavor de cadeira de roda, não aceitava cadeira de roda, achava que era a pior coisa que tinha, que era o fim de linha, que tudo ia acabar, que ia ser humilhante, vergonhoso. Tinha muito vergonha de usar cadeira de roda. Mas aí eu tive que optar, né? Porque para mim trabalhar sem a cadeira de roda era muito difícil por causa do cansaço, né? E outras coisas, né? Muita dificuldade. Aí com a cadeira de roda facilitou tudo para mim. Porque daí eu ia trabalhar de cadeira de roda, ficava trabalhando de cadeira de roda, então tudo ficou fácil, né? Não caía, não ia para onde eu queria. Só que aí o que aconteceu? Eu aposentei. Depois de um tempo eu aposentei porque não tinha como eu conciliar a fisioterapia, tratamento com o trabalho, porque eu focava muito no trabalho, era muito focado no trabalho, então não conseguia focar no tratamento. Fazia de vez em quando fisioterapia e outra e tal. Aí falei, não, não, não dá, não dá, vou piorar mais ainda. E realmente eu estava piorando, estava muito ruim. Aí que eu resolvi aposentar porque não dava mesmo, não tinha como continuar, entendeu? Não valia a pena, tipo assim, o desgaste que eu tinha de não fazer fisioterapia, eu ia atrofiar tudo, encurtar tudo, ia virar um mais bagaço que eu já tô, né? Então eu resolvi aposentar. Eu acho que é isso. Eu dei um resumo aí, gente. Boa noite, André. A Tânia tá falando da história dela aí, ela escreveu. Alguém pode ler, por favor? Eu vou ler. Vocês querem que eu leia? Eu vou ler. A minha história é parecida com a do Jorge. Com 14 anos descobri a distrofia, também parei com a educação física nessa época, mas não sofri nenhum tipo de bullying. Para mim, as dificuldades maiores foram na época da faculdade com a acessibilidade. Ia de ônibus e em outra cidade, ela ia de ônibus, e a própria faculdade não tinha acessibilidade. Mas sempre dei o meu jeito, sofri um pouco, não, sofreu bastante, né? Mas consegui terminar. Bacana. Vai lá, André. Eu acho que assim, a minha história e a de vocês, assim, são parecidas, né? Mas eu acho que a minha foi um pouco mais branda, né? Pelo menos, assim, a minha época de escola, aquela parte, né? De primeira a quarta série, depois o terceiro ano, né? Ou terceiro ano, ó, de quinta a oitava e o ensino médio, né? Então, assim, eu sempre tive dificuldade na questão da educação física, era muito mole, entendeu? E eu achava que essa moleza era minha mesmo. E às vezes eu dava o pique e não conseguia. E muitas vezes o bullying não era assim muito escrachado. Era questão assim, não vamos escolher ele. Eu sempre era o último a ser escolhido, entendeu? Era assim que era o bullying na minha época.
Mas para mim isso não, eu não ligava muito não. Eu fiz tudo o que eu queria fazer, joguei bola, também andei de bicicleta. Eu trabalhava com meu pai, comecei a trabalhar aos 13 anos. Eu trabalhava de marcenaria com ele, aprendi a profissão. E assim, por que que eu falo que o meu caso é mais brando? Porque o meu problema maior começou depois dos 18 para 19 anos, que começou as quedas e a dificuldade, né, de subir escada, de correr mesmo, de verdade. Mas sem auxílio de bengala, a bengala eu vim usar, acho que de 2018 para cá. Então tem pouco tempo que eu tô de bengala, né? Mas o que me revolta às vezes é a questão da acessibilidade. Igual mesmo onde eu moro aqui, começa as obras aqui, né? Tipo, no meio da rua, tem lugar que eles não colocam acessibilidade. Eu acho que é a primeira coisa que tem que se fazer é acessibilidade, sabe? É muito revoltante. Eu tô aqui num estacionamento aqui, porque os meus filhos iam fazer uma aula numa quadra coberta, porque aqui tá chovendo, né? No Brasil tá chovendo. Então, aí eles caçaram um local que tenha quadra coberta. Aí esse estacionamento que foi feito recentemente, cara, não tem nenhum lugar rebaixado. Aí, pô, é complicado, sabe? A gente se revolta. E assim, é uma escola, né? Deveria já ter se preocupado com isso, né? Então, é muita coisa a ser mudado, né? No nosso país e na mente das pessoas, né? E o bullying, ele tem até na questão do trabalho, né? Na marcenaria, eu não sofri nenhum tipo de bullying, entendeu? Agora, na questão dos meus outros serviços, sim. Aí tem a questão do bullying, porque você trabalha numa função inferior, né? E além de trabalhar numa função inferior, às vezes você. E aí já tem que conviver com a doença, né? Aí você cai, as pessoas riem, aí muitos não te ajudam, mas tem aquelas pessoas, né, que sempre estão ali do seu lado, te auxiliando. Você às vezes não pode ser o melhor, porque se você for o melhor, fala, ué, mas ele é o melhor e é deficiente. Não, não pode não, entendeu? E assim, eu venho sofrendo isso no meu serviço, porque lá, assim, eu falo, não é me gabando não, mas muita coisa eu aprendo com muita facilidade e tento resolver o problema de todos, né, que vão ao órgão lá para resolver. E muitos aqui sabem, eu trabalho com atendimento ao público no Detran, né? E sei fazer de tudo quanto é coisa, né? De transferir carteira, carteira de deficiente, credencial de estacionamento, a questão do veículo, transferir veículo, entendeu? E mil coisas. Então, assim, sempre fiz com excelência o que eu sempre propus a fazer. Se foi a marcenaria, eu sempre fiz, me deu o melhor. Se foi lá onde eu trabalhava na lavanderia antes, foi o melhor que eu sempre me doei, né? E, e se é lá no meu órgão agora, eu sempre me dou o melhor. Nunca consigo ser medíocre, entendeu? Trabalhar mediano, igual eu fico vendo. Tem gente que nunca pode fazer o melhor, nem melhor pessoalmente, nem melhor como pessoa, entendeu? E se revolta porque você é destaque, entendeu? Se você está sendo destaque, é revoltante para ele. Aí é isso que eu queria dizer, gente. O Mano também, meu irmão lindão, ele escreveu lá no chat, lá de... Ah, deixa eu ler. Deixa eu ler. Ah, tá. É, a gente supera o problema vivendo. Verdade. Não tem outro jeito senão se acatar, atracar na vida. Acho que parar e sentar, isso que nos diminui. Verdade. Aproveitar a vida e viver, tentar, apesar dos pesares, ser feliz. Concordo.
sermos o melhor que pudermos ser. Como diz o poeta, quem passou pela vida e não sofreu, só passou pela vida, só passou pela vida e não viveu, né? Estou aqui dando a cara a tapa, pronto para bater, do meu jeito. Pois o braço não ergue e nem sou fã de violência. Mas, ô Leonel, você não falou da tua vida, né? Se você quiser comentar alguma coisa aqui da vida profissional. Esses dias eu estava comentando com um amigo meu que ele falou, Leonel, você podia escrever um livro contando a sua história. Aí eu dei uma de perdido com isso, mas na minha história, rapaz, é comum, cara, não tem nada de diferente, né? A gente vê essa coisa, né? Não tem nada diferente mesmo. Eu só levanto de manhã cedo, me ajudo a levantar, na verdade, né? Eu vou lá, tomo meu cafezinho, lavo meu rosto com certa dificuldade, escovo o dente e faço o que tem que fazer, estudo um pouco, leio. Quando trabalhava, executava as minhas funções, né? E de noite dormir e todo dia essa rotina, né? Então, eu acho que não tem diferença, né? Mas as pessoas acabam vendo, ou não entendendo, ou não vendo a maneira como a gente vive, assim, tão facilmente, né? Porque as pessoas acham que a gente enfrenta muito mais dificuldades que elas, né? Ou pelo menos esse meu amigo vê assim, né? Eu mesmo, que nem eu te falo, que nem eu falei para ele, eu não acho difícil viver do jeito que eu vivo, né? Eu acho que a gente tem que encarar, que nem eu escrevi ali, se atracar na vida e bater de frente. E se o braço não erguer para dar a pancada, bater de outro jeito, né? Porque inteligência todo mundo tem, a gente é capacitado para isso, né? Então, o que eu vou lembrar? Eu lembro de uma passagem meus 14, 15 anos aí, fazia o ensino fundamental, eu acho, ainda, né? Terceira, quarta, quinta, sexta série, eu acho, quinta, sexta série. E eu fui jogar voleibol, e uma destreza do caramba, né? Uma velocidade, uma agilidade sem tamanho. A bola bateu na minha cabeça e foi pro outro lado e eu fiz o ponto. Foi o maior sarro que aconteceu de a bola bater na minha cabeça, eu caí no chão, mas a bola foi pro outro lado e o cara ficou estupefato de me ver rebatendo e nem prestou atenção que a bola foi, né? Nós fizemos ponto. Mas só foi isso mesmo, né? Não, mas teve casos de bullying na escola, teve problemas, certamente, né? Mas eu acho que a gente tem que se impor, né? Eu sempre penso assim, todo mundo sofre bullying. Todo mundo tem um problema, né? O cara normal tem os olhos vesgos, o negro sofre problema, o branco sofre problema. Então não tem esse dizer, não, me fazem bullying porque eu sou isso ou aquilo. Só porque o ser humano é assim mesmo, crítico. Às vezes enviesado de uma maneira mais radical, né? Que ferra com a vida dos outros e esquece de olhar para si mesmo, que a gente tem um monte de defeitos também, né? Eu também, né? Não só o cara que anda por aí tranquilamente, né? Então, eu também, com certeza, sou preconceito, discrimino alguma coisa. Vivo me cuidando para não fazer isso, mas isso é humano, né? A gente revida, né? Uma maneira de a gente revidar e se sentir humano também, né? Então, eu acho assim, todo mundo vai ter problemas. Eu sofro meus problemas, eu tento revidar da maneira que eu posso, né? De uma maneira assim, sem causar problema para os outros, né? Estou tentando melhorar muito como pessoa e é difícil isso, muito difícil a gente ser bom, mas faz parte do ser humano e isso que nos faz melhor, né? Então a gente vai demonstrando para as pessoas que a deficiência não nos limita, né? Que o cérebro, como disse Rui Barbosa, né? O homem deve ser medido do queixo para cima. Né? Eu vivo tentando explanar isso daí, explicar. O homem, ele é além do corpo, né? Porque a gente só fala de passagem aqui também, né? Então, eu penso assim, que a gente vai passar por dificuldades. Eu estou com 55 anos e passo por dificuldades, por momentos que eu não gostaria de ter vivido, não viver, e tento não passar isso para os outros, né?
fazer com que esse problema seja só meu, porque a gente tem que viver com dor ou sem dor, e isso aí não tem muita diferença, né? Então é assim, eu acho que a vida segue, né? E a gente tem que seguir, né, cara? A gente queira ou não queira, a gente é exemplo para os outros. E a gente tem que sempre fazer o melhor que a gente, né? Que a gente puder. A gente disse o nosso amigo anterior aí, a marcenaria vai te dar problema, na verdade tudo vai te dar problema, né? Você tem que se atracar, tem que afrontar os outros mesmo. Né? E eu estou fazendo isso muito. Eu fiz isso a vida inteira, na verdade. E eu acho que, como eu disse, esse cara que falou para mim escrever um livro, não é um cara bobo, é um cara mais esperto que eu. Certamente não vou fazer, que nem a Juliana falou, eu sou tímido, eu acho que não tenho história para contar, eu só vivi a minha vida, não sei o que eu achei que tinha que dizer. Eu protesto, pode escrever, que eu vivo pedindo. Então, eu acho que só temos que seguir mesmo, viver a vida. De uma maneira que a gente seja feliz, que eu acho que a gente não vive para a gente vive para os outros, porque a felicidade da gente está nos outros. Então, a gente tem que buscar essa felicidade de uma maneira ou outra e se impor e não deixar que os outros sacaneiem com a gente também, viu? Porque a vida não é isso de a gente ser menos, né? Porque a gente é sempre mais, né? E como disse o nosso amigo ali, é isso. Ele não fez faculdade, mas ele tem o final dos trabalhos aí, é isso que eu tenho para dizer. Obrigado, pessoal. Ai, meu irmão é lindo demais, gente. Desculpa, eu fico emocionada. Eu amo demais. Desde pequena eu peço, escreve um livro, mas ele não escreve, mas tudo bem, um dia vai chegar, ele vai escrever, não é possível. Ai, ai. Mais alguém? Pode falar. Só comentar, né? É o que Leonel tava falando, teu irmão realmente é um cara bom, rapaz, muito inteligente, que ele sabe muita sabedoria, né? O que ele falou. E é isso, rapaz, a gente tem que viver, né? A vida da gente, a gente sabe que os problemas vêm aí e tal, mas a gente tem que superar, procurar a felicidade em outras coisas, nos outros também, né? Claro, né? Eu sei que é meio complicado, né? Que nem todo mundo pensa que nem a gente, né? Que é complicado a convivência com alguns seres humanos, né? Mas é legal que a gente tem que viver, trabalhar, a gente sabe que é difícil as coisas. Não adianta a gente ficar achando que não vai ter sofrido, mas vai. Mas assim, a gente tem que procurar ser feliz, né? Nas pequenas coisas e saber que tudo é possível, né? Porque a gente é deficiente ou tem distrofia, que a gente tem que não trabalhar, não estudar, porque a gente pode fazer coisas que qualquer um pode fazer. Eu acho que é isso. A Tânia não pode falar. Crau, conta aí um pouquinho de quando você foi para a escola, essas coisas assim pra gente. Eu vou contar de trabalho. Meu registro na carteira é de 3 dias, certo? É o único registro que eu tenho. Eita. Nasci pra trabalhar, não, gente, pelo amor de Deus. Cara, eu não sei vocês, viu? Na época da escola. Eu não sei o resto do pessoal, mas você, cara, você é um cara que vem aqui só para fazer inveja nos outros, né? Olha a foto dele. Verdade. Ó, eu tentei trabalhar 2 vezes. Isso daí não é normal, não. Ele fala que não gosta de trabalho, rapaz. Ó, eu em 3 dias eu perdi 2,5 kg, daí me arrumaram no banco. Em 3 dias eu perdi 1,7 kg. Daí eu não quis trabalhar mais, não. Falei, deixa quieto. Daí eu trabalho, né? Eu vendo minhas bugiganguinhas lá em casa, né? Então dá pra sobreviver. Mas em preço, essas coisas, eu não nasci pra isso, não, pelo amor de Deus. E na época da escola, Ju, eu era assim. Eu me dava bem, porque tinha um colega meu na escola que ele era assim, o mais briguento da escola, né? E ele falava pros outros, Crau, se alguém falar uma coisa pra você, você pode falar. Porque se alguém falar alguma coisa pra você, depois eu bato.
Então eu mexia com todo mundo, porque se alguém fizesse essa coisa de mim, depois apanhava. Eita, Crau. No meu caso, não. No meu caso, na escola, eu arrumava briga, eu apanhava na escola e apanhava em casa. Misericórdia, meu não, o Pichula falava, Krau, se alguém relar no seio, deixa comigo. Então não tinha medo de ninguém, não. Eu tinha, mas eu tinha mais medo do meu irmão. Do irmão? É claro, as pessoas roubavam minha borracha, gente, e eu saía como errada. Aí eu ia brigar pela minha borracha, lutava na escola, chegava em casa, meu irmão Léo, não, meu irmão lindo e maravilhosão. Descobria, menino, e eu entrava na vara. Apanhava, viu? E até hoje. E sou desse jeito, eu tinha que ter apanhado mais. Eu falo pra ele não me escuta. Tá perdendo. Aí, tá vendo? Agora o mano nem fala nada. Isso que ela tá fazendo aí é bullying, né? Falando uma coisa que eu não sei. Tem alguma testemunha, Juliana? Eu tenho. Então, põe aqui agora, senão eu vou pensar por calúnia. Calúnia e defamação, gente. Alguém vai aí Mas, tirando a brincadeira da Juliana, que a educação faz parte de um monte de coisa, vamos deixar isso uma parte afora, né? Mas eu acho assim, vocês estão fazendo uma das melhores coisas que eu acho que tem que ser feito, principalmente para vocês que são mais jovens, estão vivendo essa coisa toda aí. Às vezes estão começando, né? Muitos estão começando, né? Fazer isso que vocês estão fazendo, se reunirem, conversarem sobre as suas dores, e para a gente entender que não é só eu que sinto isso, né? E que sempre tem um meio da gente se escapar disso, né? Que é ouvir o outro também, entender que o outro tem uma dor parecida com a sua ou que é mais dolorida que a sua. E que você pode se sentir melhor, às vezes, podendo ajudar essa outra pessoa. Né? Então, isso é muito interessante, é muito bom como vocês estão fazendo, o que vocês fazem, esse grupo que vocês têm ali, de se juntar, principalmente com as pessoas que não fazem parte, tipo, que não vivem essa dureza, que é ser cadeirante ou distrófico, né? Que é mãe, pai, que são as pessoas que permeiam essa vida, né, que a gente vive, né? Então, eu acho que é muito bom o que vocês fazem. Meus parabéns para quem idealizou o grupo, para quem fomenta essa coisa toda de todos os dias quase se reunirem para conversar, né, para contar as suas mazelas ou as suas alegrias, né? Para a gente saber um do outro, para se relacionar aqui, né? Muito bom. Parabéns para vocês. Se eu pudesse, eu daria uma salva de palmas para vocês aí que se reúnem, para o Jorge e para todo mundo aí, o Krau, que de uma maneira ou outra incentivam as pessoas a se juntarem aqui. Parabéns para vocês. Mais alguém quer falar? A Tânia comentou assim, Ju, quer que eu leia? Pode ler. Eu comecei dando aula de particular de português e matemática e depois digitei trabalhos. Aí comecei a trabalhar numa escola de informática. Depois mudei para Curitiba e trabalhei por mais 10 anos no escritório. Decidi parar porque precisava cuidar da saúde, mas faz muita falta. Não trabalhei assim registrado, não. Já fiz bastante coisa. Já trabalhei na frutaria. Não deu certo, muitos reclamavam porque queria metade de uma melancia, não conseguia erguer a melancia, cortar a melancia, não deu certo, não. Já cuidei de criança, já limpei casa, já fiz muita coisa, mas trabalhar assim, registrado, não. E na escola, Paty, como que foi? Foi complicado. Para carregar a mochila, se colocava atrás, caía para trás. Se colocava na frente, caía para frente. Eu tinha um amigo que levava e trazia, assim. Desmaiava muito. Ninguém queria eu para educação física. Era bem complicado. Eu estudei até 8º. Daí, saí, casei, preferi casar, fazer família. E larguei os estudos. Hoje eu penso em voltar a estudar, mas não sei não se dá conta. Vamos ver.
Hoje em dia tá mais fácil, né, para voltar a estudar por conta da internet, ter acesso, né, essas coisas. Eu também, eu sou relaxada para estudo, meu pai. Mas eu também. Ó, meu irmão, puxando a minha orelha. Ó, só escuta. Tô brincando, gente. Ó, eu não tenho nada para dizer, não. Eu só faço assim, falo assim, só falo isso. Eu não entendi, Eu tenho mano. 55 anos, né? Eu tenho distrofia também, estou bem no final da história. Tô bem. Tá bem complicado para mim, vamos dizer. Sentar na cadeirinha, tomar banho, essa coisa toda, né? Mas eu estou fazendo administração. Eu estou no segundo ano, né? Eu Nossa, fiz 20, estou terminando 27 matérias esse mês, esse final, semestre, né? Então eu acho assim, a moça falou aí, a Paty, né? Paty, eu acho que nunca é tarde para começar. Você sempre tá. A vida da gente, a gente não sabe quando vai acabar. O tanto de coisa que você aprende, o mundo que você vai vislumbrar é, é absurdo, né? Eu acho que todo mundo que fez faculdade, que tem um curso universitário, ou que se aplicou mais em estudar, eu acho que tem uma visão bem melhor da coisa, né? E estudo sempre vai te abrir uma porta diferente. Se você não conseguiu abrir uma porta, você vai se relacionar melhor com as pessoas. Então, meu caro, minha cara, nunca é tarde, não. Se atraque, que nem eu falei agora há pouco. Se atraque que a vida é muito bonita e a gente tem que vivenciar tudo isso daí de uma maneira ou de outra. Se a gente se deitar e ficar na cama, vai ficar o dia inteiro na cama e mastigando a sua dor, só isso. Né? Então, é. bora dar um jeito na vida, né, Jatobá? É verdade, verdade, Patrícia. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que, assim, ir atrás um pouquinho, né? Assim, claro, vai depender como você quer, mas eu acho que, como vocês estão falando, você está falando aí, a gente tem que correr atrás, que a vida que a gente tem é só um e pronto. Obrigada pelo conselho, foi um incentivo mesmo, né? Vamos preparar aí, quem sabe, né? Começar o ano aí, voltar para as terapias, lá tem os professores, já vou falar com eles, né? Vamos voltar, igual a Dona falou, né? Nunca é tarde, né? É verdade, gente. Nunca é tarde pra gente começar, né? E a gente pode começar, né? A qualquer hora a gente pode começar. Mais alguém, gente? Krau, você quer ler as mensagens lá, o chat? Pode ser, Ju. Então, fica à vontade. Ó, Tá depois vendo, da gente? Tânia, a Tânia colocou de novo. Uma coisa valeu de ter sido dispensada de educação física. Eu comecei a ler muito na época e não parei mais. Daí o André colocou. Só foi dispensado quando comecei a estudar num período noturno. Daí a Tânia colocou. Verdade, Daniel. Hoje tem muitas maneiras de aprender, sem nem sair de casa. Daí você colocou. Eu sempre fiz educação física. E o André colocou. Se vai ter um fazendo bullying, terá 10 que vão te ajudar. Olha, eu fazia, viu, educação física, mas não era quando eu andava, não, na cadeira de rodas. O pessoal me incluía lá, passava a bola, alguma coisa assim. E foi assim que eu fiz. Já teve trabalho, não que eu não fui dispensado, não, educação física, não. Mas assim, o último professor que eu tive, aí já não gostei muito, porque ele não me colocava para participar, não. Eu fazia muita coisa que nada a ver, mas assim, né? Mas não é tão ruim, não, ser dispensado da educação física, não, porque você termina fazendo outra coisa, mas eu acho que dispensar alguém da educação física é, é, é tipo a pessoa não querer incluir você na educação física, mas é complicado, tem muita escola que ainda falta muito preparo ainda. Meu, tinha uma certa inclusão, mas ainda tinha problema, né, para incluir algumas coisas, né? Não era totalmente, não vou mentir a vocês, foi totalmente inclusiva, não. Tem muitas coisas que eu deixei de participar pela fato de ser deficiente, né? Então, acontece, né? Claro, né? Não adianta. Não acontece mesmo, assim mesmo, como vocês falaram também, o bullying é comum, né? Então a gente tem que bola pra frente e não deixar isso passar pra gente, né?
Então, no meu caso, eu fazia educação física. Eu tinha um professor que ele também tinha dificuldade de locomoção. Então, ele pensava que eu também, que eu não sentia dores, que eu não sentia nada, né? E ele me botava, eu tinha que fazer tudo, senão eu não ganhava nota, gente. Fazer tudo, jogar vôlei, jogar futebol, correr numa pista que era um calor danado. Eu corria na pista, né? E eu ficava pensando, por que que eu não desmaio aqui? Que esse professor ia ficar louco. Mas nunca desmaiei, gente. Nossa, corria muito, fazia todos os exercícios, polichinelo, todos, 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 todos. Ele nunca me poupou de nada. Ele pensava, né? Se eu dou conta, por que que ela não dá conta? Mas ele tinha problema, a questão, a deficiência que ele tinha, né? Era tipo assim, uma perna era mais curta que a outra, né? E depois passou-se o tempo, ele me explorava, me explorava, me explorava. Eu ajudei ele a namorar com a minha professora de português. Agora ele tá lá sofrendo. Até hoje ele lembra. Sofrendo assim, né? Casou, tô brincando. Mas é assim, né? A gente tem que passar umas coisas. Eu achava assim, eu acho que tinha que fazer, só que eu penso que ele tinha que pegar mais leve, né? Mas foi bom que eu aprendi, né? A ter mais coragem. Eu fico cupido. Cupido. Eu tava lembrando aqui de vezes assim que na faculdade mesmo, o bullying tem até a questão, quando você sabe a matéria e não inclui a pessoa, entendeu? E a pessoa quer te bater porque, entendeu? Você não colocou o nome dele. Falei, meu amigo, você não participou do, do, do trabalho. Aí ele queria me bater por isso, entendeu? Aí me xingou de deficiente, de perninha, de um monte de coisa, entendeu? E assim, e eu não abri pra ele. Eu falei, eu não vou colocar o seu nome. Não adianta você me pressionar. E ele queria me bater. Eu falei, você que sabe. Se você me bater, eu vou na delegacia. É simples. E assim, é muito ruim, né? Esse tipo de preconceito, né? É muito ruim mesmo. Mas assim, sempre vai existir isso, entendeu? Desde que o mundo é mundo. O que importa é a gente tentar, não devemos desistir. Eu acho que eu nunca me deixei abater por nada. Sempre, para mim, é um novo começo, novo recomeço. E igual mesmo, eu não estou fazendo atividade física, mas eu vou voltar. E, e é isso, a gente deve buscar, né, nossa carreira profissional. E se não der para buscar também, fazer outro tipo de atividade, entendeu? Que a gente trabalhe, né, a cabeça. Porque e ficar só em casa matutando e fazendo coisa, entendeu, indevida, ou pensando mal da gente mesmo, eu acho que não é por aí, né? Mas assim, cada um sabe das suas limitações e sabe também, né, onde o seu calo aperta. Pode falar, André, fica à vontade. Não, eu acho que é importante isso, né? Porque tem as futuras gerações, né? E saber como é que é a doença, saber como agir em alguns casos, né? E, sei lá, a questão também de continuar vivendo, né? E seguir, né? Eu acho que isso é importante. Que cada um, igual eu disse no início, né? Cada um tem uma história, cada um sofreu alguma coisa, né? Teve gente que sofreu mais. E ninguém é melhor nem pior do que ninguém por isso, né? Todos nós somos iguais e temos nossas falhas também, né? É isso que eu queria dizer. E ainda bem que temos falha, né? Gente, mas eu fico pensando, já pensou se vamos dizer, a gente tiver, vamos dizer, nós temos a dificuldade de locomoção. A gente fosse perfeito, pelo menos no modo de agir, ia ser bom demais, né? É verdade. Aí a Não gente não é? dá nem vir pra cá, né? Porque tudo bonzinho, né? Todo mundo, né? Os perfeitos. Mas infelizmente não é assim, né? Nós
temos nossa dificuldade de locomoção, né? Mas a gente também tem os defeitos que são, acho que é pelicular que fala, né? Que todo mundo tem, todo mundo tem, todo mundo tem, né? Além de ter, ainda tem que ter esses ainda, tem que controlar esses defeitos, essas coisas, né? É igual eu Não falo, vão. não queira me ter como inimigo, porque eu não sei lá, eu desprezo a pessoa, entendeu? É melhor você ser meu amigo do que meu inimigo, entendeu? Nossa, eu não consigo desprezar as pessoas. Desprezar assim que eu falo, né? É ignorar, entendeu? Não falar. Sei lá, se a pessoa fizer alguma coisa de ruim comigo, entendeu? Até eu perdoar demora. Mas eu perdoo, mas é difícil. É muito Nossa, complicado. ai, eu sou tão bom em perdoar, meu pai amado. Esse dia eu tava conversando com uma amiga minha, daí a minha amiga fala: Você, Ju, perdoa tudo tão rápido. E eu entrando no meu próprio golpe. Mas é isso, né? Cada um tem seu jeito, né? Seu modo de se Nossas defender, né? dificuldades, né? Oi? Nós temos nossas dificuldades morais, né? Não é fácil, É. não. Não, não é. Da minha parte, eu acho que foi quase igual de todo mundo, mas não dá para me falar que eu era um aluno prodígio, porque por um mal entendido, uma vez eu ganhei uma advertência, eu era um aluno meio. Não, eu sempre consegui me garantir assim com a matéria, mas eu nunca, eu não sou de dizer que eu era o número um da classe, assim, eu era meio disperso, nem era, nem fazia questão assim de ser o primeiro da classe. Quando eu sabia que eu me garantia, eu ia mais ou menos, tocava no razoável ali. E se não for falar de depois de ter saído da escola, eu fiz contábeis, mas igual a Paty falou aí de trabalhar sem remuneração e durante algum tempo também eu quebrei um galho trabalhando fora do que eu formei, mas não foi tanto tempo assim. Foi um tempo bom, mas não foi assim décadas, não, nada disso. Peraí, tu é formado em contábeis, é? Formado, sou. Ah, tá. Uhum, é. Na escola, na escola era bem assim que nem tu, é bem mediano, era meio assim, não prestava muita atenção na aula, assim, prestava, mas Mas assim, igual, não era bem aquele aluno super dedicado que estudava muito, passava horas mas você era estudando. meio assim porque você sabia que no final você se garantia também, né, Sim, Rodrigo? sim, aquela coisa. Eu ia para recuperação, mas eu acabava me garantindo e me passando, né? No sufoco, mas passava. Gente, eu era uma nota zero Não, na sim. escola, viu? Pelo amor. Vou falar não, gente. E agora eu ia muito para aula, né? Eu não Assim, matava muita aula. Eu ia na aula, só que eu não ia. Meu corpo ia, mas eu não não vou frequentava. mentir, tem coisa que eu. Às vezes eu matava a aula também, mas muito raro, né? Mas é claro que eu não era aquele aluno que chato desse tipo de durar, ninguém vai para aula não, não sei o quê. Não, não, isso aí não. Agora, de frequentar aula sim, mas assim, é claro que eu não vou dizer que sou perfeito, né? Porque tem coisa que também eu fazia que eu falo, não ia para aula e tal, pronto. A sabedoria ficou toda pro meu irmão. Muito obrigada, com licença. Gente, alguém quer ler o chat lá para mim, André? Você pode Eu nem ler? falo, peraí, deixa eu ler aqui. Você pode ler então, Rodrigo? Então lê, fica à vontade. Ela é o né? Ué. Isso. Aos tímidos, eu vou dizer que timidez é medo de se mostrar, de fazer errado, mas aprendi na universidade ano passado, quase 53 anos, e tudo que eu disser vai acrescentar na vida dos outros, de uma maneira ou de outra. Se for bem, ele vai acoplar a si. Caso contrário, vai se negar a cometer o mesmo erro. Conte sua história,
conta sua história. A gente sempre acrescenta pro outro. O André tá falando que é de Ares. Então está explicado. É Sim, verdade. me perdoa. É, Mas eu sou feito Ju também, perdoo fácil. é verdade mesmo que o Mano disse nessa questão, né? Que eu sempre tem que acrescentar. Conheço um amigo que vocês estavam falando aí de não, não copiar matéria, essas coisas. Eu tinha um amigo que fazia de propósito para depois ir atrás de garota, atrás de matéria, tudo. Que ele convencia fácil, assim, elas a ajudar ele com a matéria depois. Nossa, Que estratégia. estratégia mesmo. Na minha escola também tinha uns assim. Eu fazia os trabalhos, eu era boa, prova, essas coisas, eu colava bastante, então eu tirava nota boa, tô brincando. Me escrevendo bem. A estratégia era tentar aprender bem a matéria para passar para as outras meninas, né? Eita, aí sim, hein? Estratégia boa essa. Ganhava duas ao mesmo tempo, né? E assim, rapaz, na escola a gente bebia às vezes, sabe? Saía para beber também, era tenso o negócio. Mas, rapaz, na minha colégio Nossa. também tem gente que fazia isso. Mas é porque assim, ainda não tinha ainda noção, né, do que eu tinha, então não sabia, né, o que eu tinha, então nem sabia que eu tinha alguma coisa. É. Quando a gente passa a saber, a gente já fica meio assim, né, André? Meio mais cuidadoso, né? Pois é, aí teve uma vez que eu tomei todas e eu fiquei ruim pra caramba, sabe? Eu nem sei como é que eu cheguei em casa. Nossa, Eita. Eu era terrível, nossa senhora, eu matava muita aula, muita aula, muita aula mesmo. Teve no ensino médio, o professor teve que chamar meu pai e ameaçar ir pro conselho tutelar, se não Eita. Sério esse negócio. aula. E eu ia reprovar. Foi E sério. aí, pensa na vergonha. Eu, meu pai, o diretor, e aí falando, né? E a vergonha. Rapaz, nunca mais matei aula. nossa, dá vergonha mesmo. Dá, Eu, a dá minha mãe, vergonha. nossa, eu, a minha mãe nunca fui chamada na escola. Não, o Nunca. pai já Quando foi eu umas fui. 2, 3 vezes. Só. Quantas? Umas 2, 3 vezes, né? Não. Mas também foi só. Aí é porque eu morri de medo do meu pai. Meu pai me batia, né? Na minha mãe era todo dia. Nossa, complicado, né, André? Era pura arte, então. Era pura arte. Eu não gostava muito de falar, não, gente. Mas, assim, depois de um tempo, eu comecei a falar bastante. Mas, assim, logo no começo, eu ficava de boa. Aí depois eu perdi a vergonha de falar e eu falava muito. Aí eu recebia sermão de falar demais, mas, né, É igual lá em complicado. casa, né? Quando tem os aniversários, aí cada um fala alguma coisa, né? Aí quando Uhum. meu pai vai falar, aí lá vem a palestra. É meia hora falando. Nossa. Aí, Agora eu passo. aí todo mundo fala, não, deixa ele por último, por último. Meu, pra não ouvir, né? Aí já tava todo mundo meio cansado. É, desse jeito. Nossa, é bravo, hein? Beijos, boa noite, tá bom? Beijos, boa noite, tá bom? Boa noite. Tá bom, então. Boa noite. Até segunda-feira. Segunda-feira temos de novo reunião, tá bom? Bom final de semana. Aproveitem muito.